pessoal, tudo bem? Sou professora Albertina. Estou hoje aqui com você, técnico de enfermagem, que está se preparando para o concurso da FunSaúde do estado do Ceará, com a nossa equipe aqui do curso MS. Pois é, gente, hoje, nós teremos aqui um nosso mini curso abordando aí um ponto super importante do edital, que é procedimentos de enfermagem, né? A gente sabe que é um ponto recorrente, frequente aí nas provas de todas as bancas, na verdade, né? E como não poderia deixar de ser, a gente está aqui nesse momento para dar as melhores dicas para você, né? Então separa o caderninho, separa a caneta, anota tudo, tá? Fica bastante atento que hoje, né, nesse mini curso a gente vai trabalhar muitas questões, né? Vamos trabalhar questões da FGV, né, que é a banca aí que está organizando o concurso, e vamos trabalhar também questões, né, com nível aí, né, o mesmo perfil da FGV, bancas bem conceituadas, né, que fazem aí os outros concursos de grande porte nesse Brasilzão afora. Então, vamos lá, nesse momento, aproveitar aqui as dicas, tá? E vamos começar, pessoal, com uma questãozinha, né, de sinais vitais, já que a gente está falando de procedimentos, né? Então, vamos começar por sinais vitais, que são procedimentos mais básicos, tá? E eu trago aqui uma questão do Instituto OACP, que é um instituto que geralmente organiza as provas da EBSER, tá? Então, uma banca também bem conceituada. Lembrando, né, que a gente vai trabalhar questões com vários níveis de dificuldade. Então, do nível mais simples de questão até algumas questões um pouco mais elaboradas, né? Porque você sabe que tem que ir bem preparado para essa prova. Então, a gente vai ver que a FGV ela tem um certo padrão, né, de cobrança de alguns conteúdos, tem as preferências também, e tudo isso eu vou sinalizar aqui ao longo, né, desse nosso momento, tá bom? Então, vamos começar com essa questão falando sobre, né, um dos sinais vitais, que é o pulso. Tá? Então, a amplitude do pulso traduz o grau de enchimento da artéria relativo ao volume de sangue ejetado do ventrículo esquerdo na sístole, ou seja, na contração cardíaca, né? E o remanescente na diástole, que pode ser cheio ou forte, fraco ou filiforme, percebido na forma de uma onda durante a palpação da artéria. Assim, para a verificação do pulso, utiliza-se preferencialmente a artéria. Pessoal, questãozinha bem estilo FGV, tá certo? É aquela questão bem prática, bateu o olho, você já sabe a resposta, né? Então, pessoal, nós temos vários locais de aferição, né, do pulso arterial, só que na prática a gente sabe que o pulso mais acessível, né, sem medo de ser feliz, é o pulso radial. Tá? Então, a maioria das literaturas, né, recomenda aí a palpação desse pulso, tá bom? Então, nosso gabarito já é item C. Professora, não pode ser o femoral, braquial, temporal, carotídeo? Pode. Dependendo das circunstâncias, você pode usar qualquer tipo de pulso, tá certo? Mas, na prática, então, ele usa o termo preferencialmente, tá certo? É o pulso radial. E aí, para mostrar para vocês, né, que além do pulso radial, nós temos outras possibilidades, né, outras alternativas de pulso. E no sentido cefalopodálico, tá, de cima para baixo, nós destacamos aqui o pulso da artéria temporal, da facial. A facial, né, é um pouquinho mais difícil de perceber esse pulso, seguido do da carotídea, né, do carotídeo, desculpe, da artéria carótida, tá? Que geralmente é palpado nas situações de urgência, de emergência. Pulso, né, da artéria braquial. Depois, aqui no membro superior, nós temos 3 pulsos importantes, né? Braquial, o radial e o ulnar. Lembrando que o radial é o que fica próximo ao polegar, né? E o dedo indicador, certo? E o ulnar fica próximo ao dedo mínimo, tá? O da artéria femoral. Depois nós temos, né, seguindo aqui, a artéria poplítea, tá? Na artéria poplítea, esse pulso ele é posterior, certo? A gente pode percebê-lo na parte posterior, na articulação do joelho, né? E, por fim, né, nos membros inferiores, no caso, ó, tá aqui ele mostrando, né, o pulso poplíteo,
Nós temos o pulso da artéria tibial posterior, que fica logo abaixo do maléolo interno, tá? E na artéria dorsal do pé, que é o conhecido pulso pedioso, tá bom? Ele é muito utilizado também para verificar como é que está a pulsação, principalmente nos pacientes que têm diabetes, né? Lembrando, pessoal, que o pulso, ele é uma onda, ou ele é um reflexo do batimento cardíaco. Então, à medida que ele se afasta do coração, o pulso ele vai ter suas variações, tá certo? E a tendência é que o pulso ele fique um pouquinho mais baixo do que a frequência cardíaca, tá bom? Os pulsos mais próximos têm uma frequência mais próxima. Não que essa variação seja muito grande, às vezes 2 milímetros de mercúrio, né, por conta da pressão. E aí essa frequência vai variar em torno de 2 a 3 batimentos, tá? Mas não é alguma variação assim muito significativa. Mas lembrar que pulso periférico não é a mesma coisa de frequência cardíaca. É utilizada similarmente na prática, né? Então, muitas vezes você afere o pulso e coloca como frequência cardíaca. Mas a frequência cardíaca, ela é um pulso chamado de central. Esses pulsos são pulsos periféricos, tá, gente? Só uma dica, certo? Esses pulsos são pulsos periféricos. O pulso central, ó, ele é aqui na região chamada de ictus cordis, tá? Ou a região do pulso apical ou impulso apical. Sai aqui do meio, pronto. Então aqui, pessoal, eu tenho a própria frequência cardíaca, porque eu estou auscultando o batimento cardíaco, tá certo? Então, geralmente, quando eu falo de frequência, o termo, tá? Vai ser cardio, normocárdico, bradicárdico, taquicárdico. Quando é pulso, eu geralmente uso o termo sfigmia. Sfigmia, bradisfigmia, taquisfigmia, tá certo? E normosfigmia, tá bom? Então, pessoal, né, feitos estes comentários, vamos para a segunda questão. Olha, uma questãozinha da FGV. Pessoal, eles adoram cobrar, né, numa pequena situação clínica, num pequeno contexto, qual é a nomenclatura, tá certo? Principalmente em relação à respiração e frequência cardíaca. Então, grave essa dica. Ele dá uma situaçãozinha e pede que você assinale ali o item que corresponde à situação clínica. Então, uma paciente de 19 anos internada na enfermaria obstétrica apresentou pulso radial de 50 batimentos por minuto e frequência respiratória de 30 movimentos respiratórios por minuto. De acordo com esses dados, é possível afirmar que a paciente está. Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, comandozinho de questão da FGV em relação a sinais vitais, marcar a idade do seu paciente, tá bom? Eles gostam muito de pedir adulto e criança, certo? Então fica a dica aí. Nesse caso, ele está pedindo, ó, quadro de um adulto, tá bom? Então, o que é que eu sei? Que quando eu falo de pulso, tá? Eu acabei de dizer, ó, você pode ver aqui nos itens que ele fala normocárdica, bradicárdica. Ele está usando de forma genérica, tá certo? O correto, né, que ele está falando do pulso radial, seria, por exemplo, normosfigmia, certo? A nomenclatura. Mas vamos considerar, tá bom? Então, pessoal, a gente sabe que o pulso normal, ele varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, tá? Abaixo disso, abaixo de 60, o paciente está brade, certo? E acima de 100, ele está taquicárdico, ou bradicárdico, ou bradisfígmico, taquisfígmico, certo? E em termos de frequência cardíaca, não, perdão, gente, frequência respiratória, tá? E em termos de frequência respiratória, o normal varia de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto, tá? Abaixo de 12, o paciente está bradipneico. E acima de 20, ele está taquipneico, tá bom? Então, analisando a situação, pessoal.
Pulso, 50, tá abaixo de 60, ó. Então ela está bradicárdica. Já vou cancelar o item A, o item C e o item E, tá certo? Então, vamos para a frequência respiratória 30. Então, está acima de 20, ela está taquipneica. Então, essa paciente, ó, né? Sem dificuldades, tá, pessoal? Tranquilamente você vai marcar aí como correto o seu item B, tá joia? Vamos seguindo. Terceira questão. Pessoal, questãozinha boa também para a gente relembrar os conceitos relacionados à respiração, tá? Então, relacionada a esse tema, de acordo com as suas características, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, ó, o que é que a gente vai observar? As principais nomenclaturas utilizadas para os diversos estados, né, do padrão respiratório. Então, na coluna 1 eu tenho bradipneia, na 2 taquipneia, na 3 dispneia, 4 ortopneia, 5 apneia, 6 respiração de Cheyne-Stokes e 7 a respiração estertorosa. Vamos começar, pessoal, preenchendo aqui as colunas, tá certo? Então, na coluna 2, ó. Pessoal, aumento gradual na profundidade, seguida por decréscimo gradual na profundidade das respirações e após, segue-se um período de apneia. O que é que ele quer dizer com isso? Aumento gradual na profundidade, tá? Ó. Então, a respiração fica assim, depois fica mais profunda, depois fica mais profunda, depois fica mais profunda, aí vai diminuindo, ó. Aí depois eu tenho uma apneia, aí ela vai subindo, aí vai caindo, apneia, tá? Isso aqui, pessoal, é um padrão respiratório patológico, certo? Que é a respiração de Cheyne-Stokes, que ela é muito encontrada aí em pacientes com trauma, tá certo? Trauma crânioencefálico, tá? Em algumas situações onde eu tenho aí destruição, né? Do tecido cerebral, né? Acidentes envolvendo, né, traumas diretos na cabeça. Então, reflete aqui, tá certo? Um comprometimento cerebral, né? Muitas vezes com prognóstico bem reservado. E lembrar que ela é um ritmo respiratório patológico, tá bom? Respiração ruidosa. Pessoal, é só lembrar do estertor, certo? Os estertores são ruídos adventícios, tá? Que geralmente são percebidos à ausculta, né? Por barulhos assim bem fortes, tá? Então ela é a chamada respiração ruidosa, tá? A parada respiratória é a nossa conhecida apneia. É só você lembrar o A de ausência, ausência de respiração, tá bom? Depois a dificuldade respiratória, que é a nossa dispneia. Lembrar o de dispneia, de dificuldade, certo? Aqui é a dica, tá, pessoal? E lembrar, gente, que nem sempre a dificuldade ela vai estar acompanhada de aumento da frequência, tá bom? Nem sempre o paciente com dispneia ele vai estar com taquipneia. Se eu tiver as duas condições associadas, aí sim eu vou chamar de taquidispneia, tá bom? Então, cuidado. Frequência respiratória abaixo do normal. Abaixo B de Brad, certo? Abaixo o B de bradipneia, ó. Número 1. Respiração facilitada em posição vertical, nossa conhecida ortopneia. Só lembrar que orto é o mesmo que ortostática, ou seja, de pé, tá bom? Frequência respiratória acima do normal, taquipneia, tá joia? Difícil, gente, essa questão? De jeito nenhum, né? Só um pouquinho trabalhosa, botando a gente para raciocinar um pouquinho, mas super tranquilo de resolver. Só ter calma, né? Que gabarito tá corretíssimo, tá bom? Então, você vai marcar item A.
Coloquei aqui, né? A gente fez a discussão ao longo da questão, mas só lembrar, gente, que a pessoa, né, com frequência respiratória entre 12 a 20 movimentos, considera eupneica, acima de 20 respirações por minuto, taquipneica, e bradipneica abaixo de 12 respirações por minuto, tá joia? Então, vamos aqui seguindo. Trago para vocês os ritmos, né, os padrões respiratórios, tá? E suas representações gráficas, ó. A taquipneia, quando a frequência aumenta, a brad, quando a frequência diminui, ó. Os ciclos ventilatórios se tornam um pouco mais extensos, tá? A apneia, a hiperpneia, né, que é, no caso aqui, aquela respiração mais profunda. A respiração de Kussmaul, que é muito comum nos quadros de cetoacidose diabética, tá? Olha aqui a de Cheyne-Stokes, que caiu na nossa questão, tá certo? E a de Biot. Pessoal, a de Biot, né, é uma dica aqui. Ela é uma respiração que ela pode estar presente no RN de forma fisiológica, tá bom? Mas ela também está presente em situações patológicas, tá certo? Também se refere aí a traumas, tá? Alterações, né, cerebrais ou no centro respiratório, e também pode indicar aí um prognóstico bem reservado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Segundo Kawamoto et al. 2011, em relação aos tipos de hipertermia, aquela denominada recrudente apresenta a seguinte característica. Pessoal, questão envolvendo febre, hipertermia, como é que ela pode vir, né, a ser cobrada aí pela banca? As literaturas, elas divergem muito quanto ao ponto de corte de algumas temperaturas, tá, gente? Então, é o tipo de questão que a banca elabora, mas pode dar um trabalhinho, porque às vezes esses padrões, eles são tão divergentes que pode fazer com que a questão seja anulada, né? Existe uma grande possibilidade de recurso. Então, geralmente, como é que as bancas gostam de cobrar? Os padrões de febre, tá certo? Então, como é que a febre se apresenta clinicamente em termos de frequência, principalmente, nessa caracterização? Então, vamos ver como é que isso é cobrado nessa questão. Aqui ele pede que você assinale o item que se refere à chamada febre recrudente, tá? E você vai anotar que a febre recrudente é a mesma febre recorrente, tá? São sinônimos, tá certo? E nos itens ele vai me dizer aqui qual é a que se encaixa melhor na definição que ele quer. Então vamos lá. No item A, oscila em vários graus, porém a temperatura não normaliza. Ou seja, temperatura que fica sempre alta com alguns picos, variações de 2, 3 graus, 4 graus, pode baixar, mas a pessoa nunca deixa de ter febre, tá certo? Então isso quer dizer que é um quadro de hipertermia, tarará. Pessoal, item B, mantém-se elevada, mas com poucas oscilações. Ela mantém um padrão mais homogêneo, ela não tem essas alterações tão bruscas. Então, ela apresenta uma certa continuidade, tá? É a febre tipo tarará. Não é ainda, nenhuma dessas duas é recrudente. No item C, ocorre alternância regular entre o período de hipertermia e o de normotermia, ou seja, eu tenho intervalos regulares. Por exemplo, um quadro de hipertermia às 8 da manhã, depois disso, normotermia, e um quadro de hipertermia, por exemplo, às 17 horas, tá? E depois de 17 horas, depois de algum tempo, o quadro normaliza. No outro dia, a mesma coisa. Então, isso aqui é uma alternância regular, tá? A febre vai e volta. Poderia ser a recorrente? Ainda não. Por quê? Porque o padrão da recorrente, gente, ele não é regular, tá certo? Esse padrão regular de apresentações intercaladas, tá, da hipertermia, ele recebe outro nome que a gente vai ver já já. E a nossa resposta, gente, é o item D, tá? Após um período de normalidade, a nova manifestação de hipertermia. Não importa de quanto em quanto tempo, sempre vai voltar à normalidade, porém, a alternância ou a presença da hipertermia, certo? Ela não vai ser regular, diferente do item C, tá joia? Professor, e quais são
os nomes dessas outras apresentações dessas febres, tá? Pessoal, quando eu tenho oscilação, tá? Em vários graus, mas a temperatura não normaliza, eu vou chamar de febre remitente, tá? No item B, ó, com poucas oscilações, é a febre que tem um padrão contínuo, tá certo? Apesar dessas variações, mas não são tão significativas. Eu vou chamar de febre contínua. E aqui tem alternância, né? Aquele padrão mais regular das alternâncias, eu vou chamar de febre intermitente. É só você associar intermitente a intervalo, tá bom? Tranquilo? E aí você vai marcar, né, como febre recrudente ou recorrente, o item D. Tranquilo? Então, questãozinha boa, tá? Questão interessante para você estudar. Aqui, gente, uma questãozinha envolvendo, né, ainda sinais vitais, tá? Questão de 2021, bem atual, falando sobre pressão arterial. Pessoal, esse tipo de questão é o que é mais cobrado, tá, pelas bancas e se refere em 80% dos casos, tá, à técnica da mensuração da pressão. Então, você saber o passo a passo, tá? Outros tipos de questão que podem cair dizem respeito ao preparo do paciente para mensuração, certo? Daqui a pouco a gente vai ver uns comentários e aí eu dou essa dica, né, com mais detalhes. Então, pessoal, essa questão eu fiz uma atualização, tá? Tendo em vista que no comando da questão ele trazia as diretrizes de 2010, mas nós já temos aqui as diretrizes de 2020, tá? Então, fiquem ligadinhos que são as diretrizes vigentes, tá? Então, vamos lá. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais dos órgãos-alvo, coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e a alterações metabólicas com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Então, Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 2020. Com base na técnica correta de mensuração da pressão arterial proposta pelo Ministério da Saúde, após o passo 10, determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons, que é a fase 5 de Korotkoff, o técnico em enfermagem deverá. Pessoal, o passo 10 ele já lhe disse aqui, ó, determinar a pressão arterial diastólica no desaparecimento dos sons. O que é que você vai fazer depois disso? Qual é o passo que você vai dar depois disso aqui? Desinsuflou, tá? Isso aqui você já está fazendo, você já fez a sistólica estimada, agora você está na medida propriamente dita da pressão arterial, certo? Só que aí, quando vocês auscultam o desaparecimento dos sons, depois, o que é que você tem que proceder? Aqui, ó, gente, não tem para onde correr. É item E. Depois que auscultou, né, a fase 5, ó, você ainda ausculta cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. E, por fim, fazer o quê? Anotar os valores, tá certo? É como se fosse aqui os últimos passos. Nas novas diretrizes, tá? Nós temos 12 passos na mensuração. Ele resumiu mais um pouquinho. Então, o passo 10 já diz que você está nos finalmente do seu método, tá certo? Da sua medição. Então, ó, porque item A, determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som, fase 1, que é em geral fraco, seguido de batidas regulares e após aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. Não, se você já está auscultando a fase 5, então você não pode voltar para a fase 1. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação. Não, isso aqui também é no começo, tá? Você já está quase no fim do procedimento. No item C, proceder à deflação lentamente, velocidade de 2 milímetros de mercúrio. Isso aqui é desde que você ausculta o primeiro som, depois é que vai caindo, então não é esse item. E palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Pessoal, isso aqui é antes de você
verificar a pressão arterial sistólica, tá certo? Já utilizando o estetoscópio, tá bom? Então, você vai marcar como correto o item E, tá? Coloco aqui para vocês essa dica, tá? Para também não deixar, né, de memorizar aí para ir para a sua prova, que no momento da mensuração da PA é super importante preparar o paciente, então deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos, tá? Orientar que ele não converse durante a mensuração. Isso aqui cai muito também, tá, pessoal? Além da medição, da técnica em si, né, esses pontinhos aí, ó. Não certificar que o paciente não está com a bexiga cheia, que não praticou exercícios há pelo menos 60 minutos, que não ingeriu bebida alcoólica, café ou alimentos e que também não fumou nos últimos 30 minutos anteriores, tá? Que isso tudo pode alterar aí os resultados da PA. Lembrar que o paciente deve estar, né, em termos de posicionamento, sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, bem sentadinho, né, com o dorso bem recostado na cadeira e relaxado, né, sem roupas apertando ou garroteando o membro que vai ser utilizado para mensuração. Lembrando que o braço, né, deve estar na altura do coração, ou algumas questões também podem dizer na altura do pré-córdio, tá? E esse paciente deve estar com a palma da mão voltada para cima, tá bom? Lembrando que o membro, né, não deve estar com roupas apertadas ou garroteado. E aqui, pessoal, né, coloquei as etapas da realização da medição da pressão arterial. Depois vocês vão dar uma olhadinha com calma, que tá bem bonitinho aí no material de vocês. Nós já resolvemos, né, o passo a passo na questão anterior. Mas lembrar, tá? Uma dica importante, pessoal, que sempre que você for estimar o nível da pressão arterial sistólica, quando a gente vai fazer a estimativa, que é para saber até quanto, né, o manguito deve ser insuflado, né? Você vai fazer essa mensuração, tá certo? Pelo pulso radial. A mensuração propriamente dita da PA, quando você usa o estetoscópio, é pelo pulso da artéria braquial, na fossa antecubital, tá bom? Então, essa dica ela é importante, porque às vezes cai, tá certo? Em itens de prova e ele troca aí os locais de pulso, tá bom? Tranquilinho? E aí, pessoal? Saímos de sinais vitais, vamos passar agora, vamos dar uma caminhada por outro tipo de procedimento que é muito, né, da nossa competência, que é a realização dos curativos. Então, pessoal, super importante, né, que a gente trabalhe aqui algumas questões, principalmente envolvendo a caracterização das lesões e quais são as principais coberturas. Tipo de questão que a FGV gosta bastante, tá? Então, fica aí a dica. E eu trago, pessoal, né, tá no materialzinho de vocês também, duas classificações que podem ser cobradas em prova, tá? FGV gosta, então fica de olho. Nós temos basicamente dois tipos de classificação das lesões, tá? Quando a gente vai se deparar aí com questões que são cobradas nos concursos. Nós temos as que estão descritas na Resolução 501 de 2015 do COFEN, e nós temos essa daqui, ó, pessoal, que é de um organismo internacional, que é a National Pressure User Advisory Panel, que é a NPUAP. Essa classificação ela é de 2016, tá bom? Que são, né, as lesões por pressão, definições e os estágios. Vamos observar aqui, primeiro, da nossa resolução federal, tá certo? Não tem tanta diferença quanto a da internacional. Vamos ver que tem características bem parecidas, mas é interessante que você vá para a prova sabendo das duas, tá bom? Então, na nossa resolução do COFEN, nós temos a divisão, a classificação em 4 estágios, tá? No primeiro, comprometimento apenas da epiderme, com formação de eritema em pele íntegra e sem perda tecidual, ou seja, eu não tenho rompimento ou perda da integridade da pele, tá? No segundo estágio, abrasão ou úlcera, ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas. Então, já tem um rompimento da integridade da pele. Na terceira, presença de úlcera profunda, com comprometimento
total da pele e necrose de tecido subcutâneo. Muito importante, tá? Estágio 3, pessoal, vai até tecido subcutâneo. Entretanto, a lesão não se estende até a face muscular. E no 4, pessoal, já é a lesão mais profunda. Então, tem extensa destruição de tecido, chegando a ocorrer lesão óssea ou muscular, ou mesmo necrose tissular, tá bom? Então, a gente vai vendo que os estágios, né, são progressivamente mais complicados, né, mais complexos da lesão. E quando a gente vem para a classificação internacional, pessoal, de 2016, tá? Nós vemos também a classificação por estágio das lesões por pressão, tá? Então, aqui ele é mais específico para as lesões por pressão. Na resolução, ele fala de lesões no geral, mas geralmente, né, a gente associa as UPs, as LPs, tá? Desculpa, UP não, LP. Certo? Então, no estágio 1, pele íntegra, com eritema que não embranquece. Então, quer dizer, você faz uma pressãozinha lá naquela área que está com eritema, que está avermelhada, mas mesmo assim a sua pressão, ela não faz com que aquela área fique branquinha. Então, quer dizer que você já está com uma lesão. No estágio 2, perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme. Lembrando, pessoal, que a epiderme é a primeira camada, tá? Então, eu já tenho rompimento da integridade, certo? Da pele. Estágio 3, perda da pele em sua espessura total, só que eu ainda não cheguei à perda tissular. Eu fui até subcutâneo, certo? Mesma coisinha lá da anterior. No estágio 4, perda da pele na espessura total e perda tissular. Aí eu posso envolver ossos, tendões, músculos, tá bom? A não classificável, pessoal, é a perda da pele na espessura total e uma perda tissular que não é visível. Ou seja, feridas cavitárias ou então uma pele que eu sei que perdeu epiderme, derme, tecido subcutâneo, mas está coberta lá com uma necrose, aquela bem enegrecida, né? Que antigamente a gente chamava de escara. Então, aquele tecido necrótico bem desvitalizado, aquela placa preta, e aí você não tem como mensurar como é que está abaixo daquela placa, certo? Então, por isso que você não pode classificar aquela lesão, a não ser que se retire aquela área de necrose, que geralmente é feita por retirada cirúrgica, tá? Para você quantificar ali a profundidade daquela lesão. E por fim, pessoal, a tissular profunda, né? São aquelas lesões que geralmente estão bem presentes nas proeminências ósseas. Proeminências ósseas, tá? Calcâneo, na região trocantérica, occipital, que a gente vê aquelas lesões que eu não tenho rompimento da integridade da pele, mas você vê que profundamente, né, aquela coloração violácea, ou marrom, ou púrpura, né? Ela está indicando ali algum grau de sofrimento do tecido, de hipóxia do tecido, certo? E ela também não embranquece quando você aperta, tá? Então, ela é bem característica dessas áreas de proeminência óssea, tá bom? Então, vamos ver aqui, pessoal, como é que é cobrado, né, esse fator aí das lesões pela FGV. Técnico de enfermagem, ó, questãozinha do ProSangue do Hemocentro de São Paulo. Durante a realização de um curativo, o técnico de enfermagem faz todas as anotações referentes às características da ferida, dentre as quais está a classificação em estágios, baseada na perda tecidual. O profissional registra, entre outras coisas, que se trata de uma ferida em estágio 2. Isso significa que, pessoal, sem medo de ser feliz, estágio 2 eu tenho perda parcial da pele, né? Ou seja, eu tenho perda de epiderme, derme ou ambas, ó. E a úlcera é superficial e apresenta-se clinicamente como uma abrasão ou úlcera rasa, tá certo? Então, você já vai marcar item D. No item A, ó, não houve perda tecidual, ocorreu comprometimento apenas da epiderme, com presença de eritema em pele intacta, isso aqui é 1, tá? Estágio 1. Houve perda total da pele com necrose de tecido substancial sem comprometimento da face muscular. 3.
Ocorreu destruição extensa de tecido, necrose tissular ou lesão de osso, músculo ou estruturas de suporte. 4. E não é, a ferida apresenta necrose em grande parte de sua extensão, exudato e tecido firme fortemente aderido ao leito e às bordas. Não classificável. Tá bem? Tranquilinho? Vamos seguindo, ó. Pessoal, memorizar, tá certo? O segredo é você compreender, tá? Ver que cada estágio pior a gente tem, né, maior complexidade da lesão. Mais uma questãozinha, né, estilo aí FGV, ó. Sobre os produtos para a realização de curativos, é correto afirmar aqui. Então, vamos lá. Os ácidos graxos essenciais, AGE, devem ser utilizados para tratamento tópico de lesões abertas? Pessoal, geralmente é usado sim, mas aqui, ó, eu vou colocar uma observação. Depende, tá? De quê, professora? Depende de como está, tá? O leito da lesão, se ele tem muito esfacelo, se tem muita fibrina, se ele tá com muito tecido de granulação, se ele tá com pouco, se ele tá com muito exudato. Então, não é toda lesão aberta, tá certo? Então, tem que ter muito critério, porque é para deixar o meio úmido, porém, eu não posso deixar a ferida hiperidratada, certo? Então, nesse caso, você precisa avaliar a lesão. Então, esse item, ele não tá correto por isso, é como se ele generalizasse. No item B, os adesivos de polímero são contraindicados em lesões cavitárias, tunelizadas e ou com bordas descoladas? Não, pelo contrário, gente, eles são indicados, certo? Tira esse contra aqui, porque eles também podem absorver muito exudato, né? Ajuda a proteger aquela área da lesão, tá? No item C, o alginato de cálcio é indicado para feridas sangrantes e feridas oncológicas? Perfeito, pessoal, essa dica é de ouro, tá? Alginato de cálcio é muito utilizado para as feridas ditas sangrantes ou friáveis, certo? Principalmente pós-amputação, tá? Algumas feridas que têm uma dificuldade, né, de conter o sangramento, porque ele tem a característica, né, de hemostasia. É uma das características mais fortes do alginato de cálcio, tá bom? Então, esse item é o nosso gabarito. E vamos para o item D, a bota de Unna é contraindicada para casos de edema linfático? Também não, gente, ela é indicada. Casos de edema linfático e das úlceras venosas, tá certo? Porque além da medicação, né, que contém lá na bota de Unna, ela ajuda, né, no retorno venoso, quando a gente coloca ali a botinha, né, com um certo grau de compressão. Ela ajuda no retorno venoso e, claro, né, vai aí melhorar o edema linfático, tá bom? Então, marque aí como correto o item C, tá joia? Vamos para mais uma questãozinha, pessoal, agora envolvendo outro tipo de cuidado, né, de procedimento aí, que é em relação à administração de dietas, tá? Cuidado com sondas. A atuação do técnico de enfermagem na administração de dietas é de extrema importância, pois podem ocorrer influências diversas em sua absorção e há risco de complicações ao paciente caso administrado indevidamente. Com relação aos cuidados de enfermagem relacionados à sonda nasogástrica, assinale a alternativa correta. Item A. A dieta industrializada apresenta todos os componentes necessários para a hidratação do paciente. Desse modo, a administração de água pela sonda é contraindicada? Só de jeito nenhum, tá? É tanto que dentro da prescrição, a hidratação do paciente, ela é recomendada, né? Geralmente ela é prescrita, tá? Em períodos entre os intervalos da dieta ou períodos pré-estabelecidos, mas é totalmente diferente da história de lavar a sonda após a administração da dieta. O paciente precisa sim ingerir água normalmente, tá? Claro, respeitadas as suas condições clínicas, tá bom? No item B, após a administração de dieta, a sonda nasogástrica deve ser higienizada com solução fisiológica 0,9% para evitar acúmulo de resíduos e possíveis obstruções. Pessoal, não, água filtrada, tá certo? Águazinha normal de beber, tá? E aí a quantidade, quantos ml para lavar a sonda, também ficam sob prescrição, tá?
No item C, no paciente com sonda nasogástrica aberta, a higiene oral torna-se desnecessária, pois ele estará em jejum? De jeito nenhum. Pessoal, o paciente com sonda tem que ter a higiene redobrada, porque o processo dele de salivação, que é um processo natural de lubrificação das mucosas, de varredura dos micro-organismos da cavidade oral, ele vai estar diminuindo, né, por conta da sonda. Então, tem que ficar mais atento à questão da higiene oral, tá bom? No item D, antes de administrar a dieta, é necessário observar o posicionamento do paciente, sendo recomendada a elevação da cabeceira. Com certeza, tá, pessoal? Semi-Fowler, Fowler, nunca administrar a dieta com o paciente deitado, com decúbito totalmente retificado, e além do posicionamento do paciente, também o posicionamento da sonda nasogástrica, tá certo? E no item E, a dieta deve ser administrada rapidamente a fim de evitar a formação de gases? Também não, gente. A dieta muito rápida, ela pode causar náusea, vômito ou diarreia, tá? Dependendo da composição. Então, ter o cuidado com a historinha do gotejamento, tá certo? Não fazer essa dieta muito rápida, tá bom? Então, item D, questão 8. Nona questão, pessoal. Sondagem vesical, tá? Então, cuidados com a manutenção da sonda, também super importantes, são cuidados da equipe de enfermagem. Ah, professora, eu sei que quem faz a inserção da sonda é o enfermeiro, é um procedimento privativo do enfermeiro. Ok, mas a manutenção do catéter vesical de demora é atribuição da equipe, tá bom? Então, você tem que saber como é que esse catéter tem que ser cuidado, tá bom? Então, vamos lá. A sondagem vesical de demora consiste na introdução de um catéter pela uretra até a bexiga com fim de diagnóstico ou tratamento. Sua indicação é para drenagem vesical por obstrução crônica, disfunção vesical, que é chamada bexiga neurogênica, drenagem vesical após cirurgias urológicas e pélvicas, medida de diurese em pacientes graves, assegurar a higiene perineal e o conforto de pacientes incontinentes de urina e comatosos. Sobre este procedimento, assinale a alternativa correta. Então, no item A, o sistema de drenagem deve ser obrigatoriamente fechado e trocado a cada 21 dias? Pessoal, fechado sim, mas trocado a cada 21 dias, não. Não existe recomendação para troca de catéter. O ideal é o quê? Que ele passe o menor tempo no paciente, tá? Tendo em vista que a cada dia de catéter eu tenho aí um maior índice de colonização e o maior risco de infecção do trato urinário, tá bom? No item B, os coletores de urina devem ser esvaziados a cada 3 horas e nunca devem ser posicionados em um nível acima do pubis. Pessoal, segundo informação corretíssima, tá? O saco coletor sempre abaixo do nível do paciente, mas em termos de esvaziamento, tá? Ou quando o saco coletor tá próximo, né, do seu limite, tá? Que isso pode independer do tempo, ou a cada 6 horas, que são, né, coincidentes com as horas dos balanços hídricos parciais, tá bom? Então, também pode ser uma rotina institucional, mas geralmente a recomendação é em torno de 6 horas, tá? No item C, não há um intervalo ideal preconizado para a troca da sonda, mas recomenda-se a sua retirada precocemente. Pessoal, é o nosso item correto, né? Como eu falei, eu não tenho troca programada. E no item D, realizar a higiene perineal com água e sabão e do meato uretral no mínimo 4 vezes ao dia. Só nós não temos essa recomendação de quantidades, tá? Higiene perineal sempre que ocorrer evacuação, que o paciente estiver sujo, tá? E não se a história de limpar o meato. O importante é você manter, tá certo? A higiene do paciente, tá? Já então a gente não tem essa recomendação. Ok? Então você vai marcar no item C o item correto. Vamos para mais uma questãozinha, tá? Bem cara de FGV, cobrando aí, pessoal, as medidas de prevenção, tá? De infecção da Anvisa, infecção relacionada à assistência à saúde. Pessoal, não deixe de dar uma olhada, tá certo? Nesse manual. Aposto aí em uma questão. Aí pode ser envolvendo catéter, envolvendo pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Catéter periférico, catéter vesical de demora.
tá? Aferida operatória. Então, o que é que a FGV gosta? Adora questão envolvendo catéter periférico ou central. Dica dada, tá bom? Então, vamos aqui resolver uma questão. A flebite é uma das complicações mais frequentes no uso de catéteres venosos periféricos e caracteriza-se por uma inflamação aguda da veia que causa edema, dor, desconforto, eritema ao redor da punção e um cordão palpável ao longo do trajeto. Quando não tratada precocemente, a flebite pode ocasionar septicemia e está frequentemente relacionada à má técnica de asepsia ou contaminação do catéter durante a fabricação, estocagem ou uso. Em relação às estratégias de prevenção para as complicações relacionadas ao acesso venoso, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então vamos lá. Higienizar as mãos antes e após a inserção de catéteres e para qualquer tipo de manipulação dos dispositivos. Pessoal, verdadeiríssimo, tá? Isso aqui é inquestionável. Segunda, para atender às necessidades da terapia intravenosa, devem ser selecionados catéteres de menor calibre e comprimento de cânula. Perfeito, tá, gente? Então, muita gente faz a seleção do catéter dizendo assim, vou botar um mais calibroso porque tem menos risco de perder. Não. Quanto menor o calibre, menor o comprimento, gente, menor o risco de flebite. Tem que pensar no conforto e na segurança do paciente, tá bom? A agulha de aço deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea, né? O famoso scalp, tá, gente? E a administração de medicamento que não excedam 48 horas de permanência no sítio de inserção, falso, tá? Recomendação do manual, gente, medicações em dose única, certo? Ou, né, retirada de sangue, tá bom? De amostra sanguínea. O catéter periférico deve ser utilizado em até 2 tentativas de punção no mesmo paciente. Jamais, gente, a cada punção, um novo catéter. Certo? Agora, por profissional, eu posso fazer 2 tentativas. Se eu não conseguir, eu posso pedir para um colega tentar fazer e que isso não ultrapasse 4 tentativas no mesmo paciente, tá bom? Realizar a fricção da pele com solução à base de álcool. Gliconato de clorexidina, né, com concentração maior do que 0,5%. Iodopovidona, ou PVPI alcoólico, né, 10% ou álcool a 70%. Tempo de aplicação da clorexidina, 30 segundos, ok. Enquanto o PVPI, 1,5 a 2 minutos, ok também essa informação. Indica-se que a aplicação da clorexidina deve ser realizada por meio de movimentos de vai e vem e do PVPI com movimentos circulares de dentro para fora. Então, do centro para a periferia. Aguarde secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. Perfeito. Nada de abanar, tá certo? E lembrar que depois disso aqui, não pode mais tocar o sítio de inserção do catéter. Se for preciso tocar, gente, usa a técnica, né? No caso aqui, a técnica do no touch, que a gente chama. Vocês vão encontrar com esse nomezinho. Ou seja, depois dessa antissepsia não pode tocar. Se você precisar tocar, tem que calçar luva estéril, tá bom? Dica importante. Estabilização do catéter deve ser realizada utilizando técnica asséptica. São indicados o uso de fitas adesivas como esparadrapo comum e fitas do tipo microporosa, ou seja, fixar o catéter, fazer o curativo. Pessoal, esse item tá falso. O manual, ele desencoraja, né? E não pede que não se use essas fitas adesivas, né? O esparadrapo, o micropore, porque eles absorvem sujidade, eles podem contaminar o sítio de inserção, tá certo? Então, as coberturas têm que ser próprias para catéter, tá? E, por fim, o catéter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado, por conseguinte, tão logo quanto possível, com certeza, tá? Verdadeiríssimo. Supor um acidente lá numa via pública, e aí o paciente está lá sujo, né, machucado e tal. Só que a necessidade, por exemplo, de fazer uma infusão intravenosa é maior, né? O risco de não fazê-la é maior do que o benefício, né, de você fazer lá um acesso com um pouco menos de critério por conta da situação. Então,
Então, não tem problema, você faz, né, para salvaguardar a integridade do paciente e, assim que possível, a gente renova esse acesso, tá bom? Então, você vai marcar aí como correto o item E. Tranquilinho? Pessoal, vamos só para mais uma questãozinha aqui da FGV com a administração de medicamentos, tá? A parte mais prática. FGV também adora, né, a administração de medicamentos envolvendo via intramuscular. Dica dada, hein, gente? Vamos resolver aqui essa questão. Ó. Antes de introduzir a medicação, o profissional de saúde deve aspirar o conteúdo para garantir que não funcionou o vaso. Então, corretíssimo, gente. Quando eu falo de medicações por via intramuscular, tem que fazer essa aspiração. Qual é a exceção? As vacinas, tá certo? Então, a última nota técnica recomenda que não se aspire vacinas, tá bom? Mesmo que seja por via intramuscular, mas para as outras medicações, permanece. Segundo, a região do deltoide é capaz de suportar um volume de até 3 ml em crianças e 4 ml em pacientes adultos? De jeito nenhum, pessoal. Literatura recomenda, né, de 1 a no máximo 1,5 ml no músculo deltoide. E é um músculo que está reservado hoje para a aplicação das vacinas, né, sendo proscrito, ou seja, não recomendado para a administração de outras medicações, tá bom? É um músculo pequeno e que absorve aí em torno de 1 a 1,5 ml. E por fim, a injeção intramuscular na região dorsoglútea deve ser aplicada no quadrante inferior externo do músculo glúteo médio. Não, pessoal, a gente sabe daquela regrinha, né? Região dorsoglútea é o quê? Quadrante superior externo, tá certo? E de qual músculo? Do glúteo máximo, que é o glúteo que compõe a parte do glúteo que compõe a região dorsoglútea, tá certo? Então, gente, ó, questãozinha aí, dica dada, viu? Vamos dar um upgrade, né? Uma aprofundada aí nas medicações por via intramuscular, tá bom? Então, só a primeira questão está correta, tá joia? E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui esse momento super especial, vamos resolver uma questãozinha de cálculo de medicamento envolvendo as duas formas que a FGV gosta de cobrar essas questões. Qual é a dica? Vejam aí a equivalência de medidas, tá? Principalmente, questão das gotas. Quantas gotas equivalem a 1 ml? Então, 1 ml equivale a 20 gotas. Uma gota equivale a 3 microgotas. 1 grama, 1000 miligramas. 1 litro, 1000 ml. E uma fórmula que você não pode deixar de saber, gotejamento, tá bom? Então, número de gotas por minuto, fórmulazinha clássica, o volume que ele vai lhe dar em ml e o tempo que ele vai lhe dar em horas, tá? Então, vai ser volume dividido pelo tempo vezes 3. E quando são microgotas, volume em ml dividido pelo tempo. Professora, qual das duas eu memorizo? Qualquer uma das duas, contanto que você memorize pelo menos uma, tá? Porque você pode transformar gotas em microgotas ou microgotas em gotas, multiplicando ou dividindo por 3, tá bom? E uma dica importante, quando a questão lhe der o tempo em minutos, você pode jogar diretamente nessa formulazinha, tá? Ó, que é número de gotas por minuto. Eu vou botar aqui gotas, você sabe que é gotas por minuto, tá? Vai ser o volume vezes 20 dividido pelo tempo. Lembrando que esse tempo a questão vai lhe dar ele em minutos e não em horas. Isso aqui já lhe poupa tempo para você não ter que transformar os minutos em horas, para usar essa fórmula mais clássica, tá bom? Então vamos de questão. O pessoal já trouxe aqui, ó, o resultado, né, o gabarito, mas porque nós vamos nos deter na resolução mesmo da questão propriamente dita. Então, vamos trabalhar dois tipos de cálculo que a FGV gosta. Regra de 3 e gotejamento, tá bom? Então, vamos lá. Para preparar 4 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina, o técnico de enfermagem utilizou um frasco do medicamento com 5 milhões de unidades e 8 ml de diluente. Opa, vou parar bem aqui para a gente começar. Pessoal, quando eu tenho questões envolvendo penicilina,
bote isso na cabecinha de vocês, ó. O volume final vai ser geralmente 10 ml. Que isso é o quê? 2 gramas do frasco, nesse caso, mais os 8 ml de diluente que ele me deu na questão, tá bom? Então, vamos partir logo para o primeiro cálculo, certo? Se ele diz para mim que são 5 milhões de unidades em 8 ml de diluente, eu vou juntar as 2 gramas do pó mais os 8 ml de diluente, eu vou ter um volume final de 10 ml. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. 5 milhões de unidades internacionais estão para 10 ml, concorda? E o que é que ele quer, ó? Só 4 milhões, tá? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. É assim que a FGV vai te cobrar a questão de cálculo, tá bom? Tranquilinho. Primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui dessa questão. Cruza os extremos. Posso cortar o zero, pessoal, para facilitar a nossa vida? Ó, vamos cortar aqui, que a gente sabe que vai um para o lado e outro para o outro, né? Pronto. Estamos cortando aqui. 5x vai ser igual a 4 vezes 10, que dá 40. X vai ser igual a 40, dividido por 5, vai ser igual a 8. 8 o quê? 8 ml. Pronto. Depois que eu reconstituir, quanto é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aspirar 8 ml, tá certo? Aí, no restante da questão, ele vai lhe dizer onde é que você vai colocar esses 8 ml, ó. Considerando que, de acordo com a prescrição médica, a penicilina deveria ser acrescentada a 100 ml de soro fisiológico a 0,9% e correr em 30 minutos, o volume a ser retirado do frasco e a velocidade de gotejamento em gotas por minuto são... Pessoal, eu já calculei o volume a ser retirado do frasco, ó, 8 ml. Eu vou tirar lá da ampolinha 8 ml e vou jogar em 100 ml de soro fisiológico. Beleza. Qual vai ser meu volume? 100 mais 8. Tranquilo? 108 ml. E o que é que ele quer? O gotejamento em 30 minutos. Você já sabe qual é a fórmula mágica do número de gotas por minuto quando ele me dá o tempo em minutos. Vai ser o quê? O volume, que é 108, vezes 20, dividido por quem? Pelo tempo, que é 30, tá? Fazendo essa continha, deixa eu só pescar aqui. Vou sair aqui do meio. 108 vezes 20... Professora, eu não posso usar a calculadora na hora da prova. Pode ir não, viu? 2.160, usar aqui só para a gente ganhar tempo. Dividido por 30, corto os zeros. Eu vou ter, então, o resultado de 72 gotas por minuto, tá? Então, item correto, item D, tá, meus amores? Tranquilo? E o segredo é o quê? É treinar, tá certo? E aí, pessoal, agradeço, né, pelo nosso momento aqui. Desejo que você aí tenha sucesso na continuidade dos seus estudos. E vamos lá, mantenha o foco, tá certo? E conta sempre com a gente, tá bom? Até o nosso próximo encontro.